Livro dos Monstros. Episódio de hoje, Mephits, ou em inglês, Mephits. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Calma aí, mas antes de começar o episódio, eu tenho uma pergunta pra você. Você sente falta de um mestre que prepare as aventuras no capricho, seja organizado e conduza bem as narrativas? Então apresento a você o serviço chamado Mesas de RPG com o Mestre Rafael 47. Esse é um serviço mensal, com mesa virtual, tudo remoto, usando o sistema Dungeons & Dragons 5ª edição, nos dias e horários que os jogadores escolherem jogar. Se você quiser dar uma olhada no meu trabalho, que venho fazendo há vários anos com RPG, acesse o meu portfólio em rpgnext.com.br/tag, T-A-G, /Rafael47 com número no final, Rafael47. O link está no post. Minhas mesas de RPG são preparadas usando o Foundry VTT e dentro dessa ferramenta eu incluo músicas e sons ambientes para aumentar a imersão, mapas animados para deixar tudo mais bonito e também modulo a voz e aplico efeitos de realidade aumentada na webcam durante a interpretação de NPCs únicos. Ficou interessado? Quer saber mais? Preencha o formulário em bit.ly /quero jogar RPG, tudo junto. Link também no post. Então eu aguardo seu contato e espero te ver em uma mesa de RPG comigo em breve. Agora, de volta à programação normal do episódio. O livro do monstro apresenta vários tipos de Mephits. E, para cada um deles, tem uma ilustração diferente. Então eu vou primeiro entrar na descrição geral, que é curtinha, e depois eu explico a aparência de cada um deles. Mas, só para resumir, todos eles são criaturas feinhas, pequenas, aladas, magrelas, mirradinhas, cabeçudas e com nariz comprido. Lembram, assim, fadas deformadas. Mephits. Os Mephits são criaturas similares a diabretes, caprichosas nativas dos planos elementais. Eles existem em 6 variedades, cada um representando a mistura de 2 elementos. Trapaceiros imutáveis, os Mephits existem em vasta quantidade nos planos elementais e no plano do caos. Eles também encontram seus caminhos para o plano material, onde preferem viver em locais onde seus elementos base são abundantes. Por exemplo, o Mephit do magma é composto de terra e fogo. Ele prefere covis vulcânicos, enquanto o Mephit do gelo é composto de ar e água e preferiria locais gelados. Por fim, todos eles têm uma natureza elemental, ou seja, um Mephit não precisa comer, beber ou dormir. Começando então com o Mephit da poeira, pega aquela imagem de uma criatura meio fada que eu descrevi no começo, e agora imagina que ele é feito de poeira, tá? E o livro tem uma pequena descrição dele. Composto de terra e ar, os Mephits da poeira são atraídos por catacumbas e acham a morte morbidamente fascinante. É só isso. O livro não traz mais descrição e já apresenta o bloco de estatísticas. Mephit da poeira é um elemental pequeno, neutro e mau. Classe armadura 12, pontos de vida 17, pouquinho. Em deslocamento ele tem 9 metros, 30 pés, ou voo também de 9 metros, 30 pés. Aí nos seus atributos ele tem força 5, bem fraquinho, destreza 14, acima da média, constituição 10, ok, inteligência 9, pouca coisa abaixo da média, sabedoria 11, carisma 10. Em perícias ele tem furtividade de mais 4 e percepção mais 2. Vulnerabilidade a dano de fogo, então ele recebe o dobro do dano se alguém jogar fogo nele. Só que ele tem imunidade a dano de veneno e imunidade à condição de envenenado. Em sentidos ele tem visão no escuro de 18 metros ou 60 pés e percepção passiva de 12. Em idiomas ele tem Auran e Terran, porque ele é uma junção, de terra e ar, então ele tem esses 2 idiomas desses 2 planos elementais, do ar e da terra. E seu nível de desafio é meio, ou 100 pontos de experiência. Na parte de traços, ele tem conjuração inata, uma vez por dia, assim como a maioria dos outros Mephits.
E aqui diz o seguinte: o Mephit pode conjurar inatamente sono, a magia sono, sem necessidade de componentes materiais. Sua habilidade de conjuração é carisma e o CD de resistência da magia é 10. Ele pode fazer uma vez por dia isso. E ele também tem explosão da morte, como todos os outros Mephits também possuem. Todos eles explodem quando morrem. Que diz o seguinte: quando o Mephit morre, ele explode numa erupção de poeira. Cada criatura até 1,5 metro dele, ou seja, adjacente, deve ser bem sucedida num teste de resistência de constituição com dificuldade 10, ou ficará cega por 1 minuto. Ufa, não causa dano. Uma criatura cega pode repetir o teste de resistência em cada um dos turnos dela, terminando o efeito sobre si com um sucesso. Tipo, né, tentando tirar a poeira dos olhos ali. Ok, isso pode atrapalhar bastante, né? Ficando cego no combate ainda mais. Então é interessante, apesar de não causar dano. E aí em ações ele tem a garra e o sopro cegante. A garra é um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para poder atingir. O alcance 1,5 metro um alvo, se acertar 4 ou 1d4 mais 2 de dano cortante. Então a garra é um ataque padrão normal. Agora, o sopro cegante é o interessante, que recarrega só se tirar 6 num dado de 6 faces no começo do turno dela. O Mephit expele um cone de 4,5 metros de poeira cegante. É um cone de 15 pés. Cada criatura nessa área deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 10 ou ficará cega por 1 minuto. Uma criatura pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dela, terminando o efeito sobre si com um sucesso. Então o esquema do Mephit de poeira é cegar as pessoas com a sua poeira. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. O próximo Mephit que tem aqui no livro, tem uma ilustração dele também, que se trata exatamente daquela criatura com aparência de fada, deformada, cabeçuda, com nariz comprido, alada, só que imagina ele sendo feito inteiro de gelo. E o livro tem uma pequena descrição de 3 linhas aqui que diz: compostos de ar gelado e água, os Mephits de gelo são reservados e frios, superando todos os outros Mephits no quesito crueldade impiedosa. Ou seja, apesar do Mephit de poeira ter o mesmo alinhamento, mesma tendência do que o Mephit de gelo, você pode trazer essa maldade a mais para o Mephit de gelo na interpretação. Vamos então ver o que o livro traz no bloco de estatísticas dele. Mephit do gelo, elemental pequeno, neutro e mal. Classe armadura 11, pontos de vida 21, deslocamento 9 metros no chão, 30 pés, e 9 metros voando, 30 pés. E aí em atributos físicos e mentais, vamos lá, força 7, abaixo da média, destreza 13, constituição 10, inteligência 9, sabedoria 11 e carisma 12. Assim, comparando com o Mephit da poeira, tudo bem parecido, tá? Né? Uma coisinha um pouco a mais, outra coisinha um pouquinho a menos. Então acho que aqui eu vou falar rápido, tá? Para poder passar rápido para chegar na parte principal do Mephit de gelo. Então vamos lá. Em perícias ele tem furtividade mais 3, percepção mais 2, vulnerabilidade a dano de contusão, ou seja, ele é mais fácil de ser quebrado, né? E fogo, que faz todo sentido. Agora, ele tem imunidade a dano de frio e veneno e imunidade à condição de envenenado. Sentidos são iguais, né? Visão no escuro de 18 metros e a percepção passiva de 12. Idiomas, no caso, né, dos planos elementais de ar e água, né? Aquan e Auran. Seu nível de desafio também é meio, 100 pontos de experiência. Aí, olha só, ele tem a conjuração inata dele, uma vez por dia, também tem explosão da morte e tem uma outra habilidade aqui, uma outra característica chamada aparência falsa. E claro que a conjuração inata e a explosão da morte fazem coisas diferentes, então eu vou ler aqui para vocês todos, tá? Vamos lá, a aparência falsa diz que enquanto o Mephit permanecer imóvel, ele é indistinguível de um fragmento de gelo comum. Não tem o que fazer. Se ele ficar parado, não dá para perceber. Legal, isso é muito bom para fazer emboscadas. Já a conjuração inata, ele pode conjurar inatamente névoa obscurecente, sem componentes materiais. E a habilidade que ele usa é carisma,
com uma CD de resistência igual a 11. E a explosão da morte, quando ele morre, ele explode numa erupção de farpas de gelo. E cada criatura adjacente a ele deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 10 ou sofrer 4 ou 1d8 de dano cortante, ou metade desse dano se tiver sucesso nessa resistência. Então aqui causa dano. Legal. E aí em ações, ele tem a garrinha dele para atacar, assim como o Mephit da poeira, e também tem um sopro, só que no caso é um sopro congelante. Então a garra é um ataque corpo a corpo com arma mais 3 para poder atingir, alcance 1,5 m apenas um alvo, se acertar 3 ou 1d4 mais 1 de dano cortante, só que causa um daninho a mais 2 ou 1d4 de dano de frio. E o sopro congelante, que só vai carregar se sair um 6 num d6, depois que tiver usado a habilidade, o Mephit expele um cone de 4,5 metros de ar gelado, ou seja, 15 pés. Cada criatura na área deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 10, sofrendo 5 ou 2d4 de dano de frio num fracasso nessa resistência ou metade desse dano caso obtenha sucesso. Então tá aí, Mephit de gelo, tudo a ver com gelo. O próximo Mephit é o Magma Mephit, ou Mephit de Magma, ou do Magma, que tem uma aparência de uma fadinha deformada, cabeçuda, com o nariz comprido, só que ele parece ser feito de magma, não só parece, né? Ele é feito de magma. Ele é todo vermelho, pronto, escorrendo assim umas coisas alaranjadas. E aí o livro descreve rapidinho sobre ele, ó. Compostos de terra e fogo, os Mephits do magma brilham uma cor vermelho escuro quando transpiram grânulos de lava derretida. Eles são lentos para compreender o sentido das palavras e ações dos outros. Será que ele é um pouquinho mais burro do que o normal? Vamos ver aqui então no bloco de estatísticas. Mephit do Magma. Então, um elemental pequeno, neutrimal, armadura 11, pontos de vida 22, deslocamento 9 metros no chão e 9 metros voando, força 8, destreza 12, constituição 12, inteligência 7. Olha, deixa eu ver, os outros eram 9 e 9, então tá certo, ele é o mais burrinho de todos aqui, tá? Sabedoria 10 e carisma 10. Ele tem perícias furtividade mais 3, vulnerabilidade a dano de frio, faz sentido porque é de magma, só que ele tem imunidade a dano de fogo e veneno, e também imunidade à condição de envenenado. Sentidos, visão no escuro de 18 metros, percepção passiva de 10, idiomas e Gnam, lá do elemental do fogo, e Terran, do plano elemental da terra. Seu nível de desafio também é meio, 100 pontos de experiência. Aí olha só, nos traços, além da conjuração inata e explosão da morte, ele tem aparência falsa, que é igual o Mephit de gelo. Só que enquanto o Mephit de magma permanecer imóvel, ele é indistinguível de um monte de magma comum. Só seria estranho você encontrar um pouco de magma ali, sei lá, no chão, na terra, né? Ou em cima de uma mesa, aí ficaria estranho. A conjuração inata dele, que é uma vez por dia, faz com que ele possa conjurar inatamente a magia chamada esquentar metal, heat metal, sem necessidade de componentes materiais. E a sua habilidade de conjuração é carisma, e o CD para resistir a essa magia é 10. E a explosão da morte, quando ele morre, ele explode numa erupção de lava e cada criatura até 1,5 m dele, ou seja, adjacente, deve realizar um teste de resistência de destreza com dificuldade 11, sofrendo 7 ou 2d6 de dano de fogo num fracasso nesse teste de resistência ou metade do dano se tiver sucesso. E adivinha, em ações ele ataca com a garra, isso, e também tem um sopro flamejante. A garra, eu nem vou falar mais aqui os bônus, vai, é mais 3 para atingir, se acertar dá 3 ou 1d4 mais 1 de dano cortante, mais 2, 1d4 de dano de fogo. Bem parecido com o Mephit de gelo, né, só que mudando ao invés de dano de gelo para dano de fogo. E o sopro flamejante, que recarrega tirando 6, ele expele um cone de 15 pés, 4,5 metros, de fogo, e cada criatura nessa área tem que ser bem sucedido num teste de resistência e de destreza com dificuldade 11, ou seja, tem que tentar se esquivar, ou sofrer 7 ou 2d6 de dano de fogo se fracassar, ou metade do dano se tiver sucesso. Bem simplesinho também. O próximo Mephit da lista é o Mud Mephit, ou Mephit da lama, que tem uma aparência parecida com o Mephit de magma, né, porque tem fluido viscoso no corpo, assim, só que ele é todo marrom, dessa vez, por causa da cor da lama. E tem a seguinte descrição: os Mephits da lama são criaturas lentas e untuosas, de terra e água. Eles reclamam suas queixas para todos que quiserem ouvir...
e imploram incessantemente por atenção e tesouros. Legal, cada Mephit tem a sua personalidade, né? Vamos ver aqui então o bloco de estatísticas dele. Mephit da Lama, elemental pequeno, neutro e mal, ACA 11, pontos de vida 27, até agora é o que mais tem pontos de vida, só que o seu deslocamento é menor, 6 metros, 20 pés, ele nada também a 6 metros e também voa 6 metros, então ele é mais lento, só que no caso dele ele consegue nadar. Força 8, destreza 12, constituição 12, inteligência 9, então já é o padrão da inteligência de um Mephit. Sabedoria 11 e carisma 7. Nada muito diferente aqui. Perícias, furtividade mais 3, imunidade a dano de veneno e imunidade à condição de veneno. Ele não tem vulnerabilidade. Sentidos também visão no escuro de 18 metros, percepção passiva de 10, idiomas Aquan e Terran. Só que o seu nível de desafio é menor, é 1/4 ou 50 de XP. Ele é mais fraquinho, ou menos desafiador, né? Aí, nos traços ele tem aparência falsa, assim como o Mephit de fogo e de gelo, que diz que enquanto o Mephit permanecer imóvel, ele é indistinguível de um monte de lama comum. E a sua habilidade de explosão da morte diz que quando ele morre, ele explode numa erupção de lama pegajosa. Cada criatura média ou menor até 1,5 metro dele, ou seja, adjacente, tem que ser bem sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 11 ou ficará impedida até o final do próximo turno da criatura. Agora entendi porque o nível de desafio dela é 1/4 ao invés de meio. É porque essa habilidade de explosão da morte ela é mais fraca. Ficar impedida, você só não pode se mover. Diferente lá do Mephit da Poeira, que você fica cego. Então é um problema muito maior ficar cego do que ficar impedido. E os outros causam dano quando explodem, né? Então o Mephit da Lama é menos mortal. E em ações ele tem os punhos, não tem garras. Coitado. É um ataque corpo a corpo com arma, mais 3 para atingir, o alcance 1,5 metro, né? Se acertar um alvo apenas causa 4, ou 1d6 mais 1 de dano de contusão. E também não tem um dano extra aqui, né? O dano elemental extra, como fogo ou gelo, esse tipo de coisa. E o sopro que ele tem é o sopro de lama, que também recarrega se tirar 6 no dado, de 6 faces. O Mephit vomita lama viscosa em uma criatura até 1,5 metro dele, apenas uma criatura só. Se o alvo for médio ou menor, ele deve ser bem sucedido num teste de resistência de destreza com dificuldade 11, ou seja, vai tentar desviar, né? Ou ficará impedido por 1 minuto. A criatura pode repetir esse teste de resistência no final de cada um dos turnos dela, terminando o efeito sobre si, caso obtenha sucesso. Então ficou evidente aqui que a mortalidade do Mephit da Lama é menor, mas se ele trabalhar em conjunto com outros Mephits, com certeza ele vai ter uma utilidade maior. Indo para o penúltimo Mephit, o livro apresenta o Smoke Mephit, ou o Mephit da Fumaça, que na sua ilustração lembra um pouco um Mephit meio versão sombra, né? Porque é difícil você fazer uma fumaça parecer alguma coisa, então ele fica mais parecendo uma sombra 3D. E o livro descreve assim: os Mephits da Fumaça são criaturas cruéis e preguiçosas, de ar e fogo, que liberam fumaça constantemente. Eles raramente falam a verdade e adoram enganar e zombar de outras criaturas. Tá aí um traço de personalidade deles. Dando sequência, então, nos blocos de estatísticas, o Mephit da Fumaça também. Elemental pequeno, neutro e mal. Sua classe armadura é 12. É a mesma classe armadura alta entre aspas, né? Do Mephit de Poeira. Pontos de vida 22. Deslocamento 9 metros no chão e 9 metros voando. Em atributos ele tem força 6, bem baixa, hein? Destreza 14, constituição 12, inteligência 10. Olha só, saiu da média, subiu da média, né? Não tem mais penalidade na inteligência. Então é um dos Mephits mais inteligentes que tem até agora. Sabedoria 10 e carisma 11. Ele tem perícias, furtividade mais 4 e percepção mais 2. Imunidade a dano de frio e veneno. Imunidade à condição de envenenado. Sentidos, visão no escuro de 18 metros, 60 pés, percepção passiva de 12, idiomas Auran e Ignan. Seu nível de desafio é 1/4, eita, também é mais fraco do que a média dos outros que eu tava lendo até agora, 50 de XP. Aí ele tem a conjuração inata, uma vez por dia, ele pode conjurar inatamente globos de luz, sem necessidade de componentes materiais. A sua habilidade de conjuração é o carisma, com uma CD de resistência de magia 10. E aí a sua habilidade de explosão da morte, quando ele morre, deixa para trás uma nuvem de fumaça que preenche uma esfera de 1,5 metro de raio, centrada no espaço dele. Essa esfera produz escuridão densa e o vento dispersa a nuvem, do contrário, ela dura por 1 minuto.
realmente não faz muita diferença, né? Não causa dano, não deixa ninguém com nenhum tipo de problema. Claro, quem estiver ali do lado dele vai ficar cego dentro dessa fumaça, mas dá um passo pro lado, resolve o problema, né? Ai, ai. Por isso que ele tem um nível de desafio 1/4, porque realmente ele não é tão mortal assim. E aí na parte de ações, ele tem a garra e o seu sopro. A garra, um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para atingir, alcance adjacente, um alvo, se acertar, 4 ou um D4 mais 2 de dano cortante. Então ele consegue cortar ali com a fumaça que ele é, mas não causa nenhum dano extra, a não ser esse corte. E o sopro é um sopro incinerante, que recarrega se sair 6 no dado de 6 faces. O Mephit espelha um cone de 15 pés, 4,5 metros, de cinzas fumegantes. Cada criatura na área deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 10, ou ficará cega até o final do próximo turno do Mephit. Eu achando que ia causar dano de fogo, mas não, fica cego. É como se fosse uma poeira em forma de fuligem, né? E o último Mephit do cast de hoje é o Mephit de vapor, o Steam Mephit. Que esse é tipo a versão do Mephit de fumaça branco. Né? Porque a fumaça é escura e o vapor é claro, é esbranquiçado. Então é exatamente o oposto, pelo menos na ilustração. E o livro descreve o seguinte: compostos de fogo e água, os Mephits do vapor deixam rastros de água quente por onde quer que passem, e eles assobiam como jatos de vapor. Autoritários e hipersensíveis, eles se auto-intitulam os senhores de todos os Mephits. Muito bom. Mephit do vapor, elemental pequeno, neutro e mal, classe de armadura 10, a menor classe de armadura de todos até agora. Quer dizer, de todos, né? Porque é o último da lista. Pontos de vida 21, deslocamento 9 e voo 9 metros. Em atributos ele tem força 5, caramba, é o mais fraquinho. Destreza 11, uma destreza sem bônus nenhum. Constituição 10, inteligência 10, sabedoria 10 e carisma 11. Então ele é o mais fraquinho de todos nos atributos. Imunidade a dano de fogo e veneno, imunidade à condição de envenenado. Os sentidos não mudam, tem visão no escuro de 18 metros, assim como todos, 60 pés, e a percepção passiva é de 10. Idiomas que ele tem são Aquan e Ignan. E seu nível de desafio é 1/4, 50 pontos de experiência. Provavelmente ele não causa tanto dano assim também. Vamos ver, ó. Conjuração inata uma vez por dia, ele pode fazer a magia inatamente nublar, sem necessidade de componentes materiais. A sua habilidade de conjuração é carisma, com uma CD de 10. E a explosão da morte, quando ele morrer, deixa para trás uma nuvem de vapor. Cada criatura que estiver até 1,5 metro dele, ou seja, adjacente, deve ser bem sucedida num teste de resistência e destreza com dificuldade 10 ou sofrerá 4 ou 1d8 de dano de fogo. Olha só, então ele causa dano de fogo na morte. Então é mais mortal do que eu imaginava. Provavelmente ele ficou com o nível de desafio 1/4 porque ele tem pouquinho menos de pontos de vida do que a média, ou pelo menos se comparado à maioria dos outros Mephits, e a CA baixa, né? Mais baixa, que torna ele mais fácil de ser acertado. E aí nas ações ele tem a garra, que é um ataque corpo a corpo com arma mais 2 para atingir, ou alcance 1,5 metro, um alvo. Se acertar 2 ou 1d4 de dano cortante, mais 2, 1d4 de dano de fogo. Então, causa dano de normal, né? Cortante e dano de fogo. E aí ele tem o sopro de vapor, que recarrega se sair 6. O Mephit espelha um cone de 15 pés, 4,5 metros, de vapor escaldante. Cada criatura na área deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 10, ou sofrer 4 ou 1d8 de dano de fogo se fracassar, ou metade desse dano se for bem sucedido. Então ele é 1/4, mas quase meio, né? Quase nível de desafio meio. Ele, ou seja, entre os Mephits do nível de desafio 1/4, ele é o mais forte, em termos de causar dano, né? E antes de eu passar para ideias de aventura, tem um box de texto aqui no livro que traz uma variação de regra chamada Invocação de Mephit, que descreve o seguinte: alguns Mephits podem ter uma opção de ação que permite a eles invocar outros Mephits. E aí você pode colocar essa habilidade lá chamada Invocar Mephits uma vez por dia. O Mephit tem 25% de chance de invocar 1d4 Mephits de seu tipo. O Mephit invocado aparece no espaço desocupado até 18 metros do invocador, ou seja, 60 pés, agindo como um aliado do invocador, e não pode invocar outros Mephits. É esse que foi invocado.
ele permanece por 1 minuto até o invocador morrer ou até o seu invocador dispensá-lo com uma ação. Então, assim, como é uma chance em 4, né, 25%, se você quiser colocar, na vez do Mephit, ele, quero tentar invocar o Mephit, rola um D4, saiu 1, então não aconteceu nada, saiu 2, não aconteceu nada, saiu 3, não aconteceu nada. Saiu 4, então ele conseguiu invocar. Mas, né, se tiver ali num combate, apenas com um Mephit, pode ser que não seja tão vantajoso assim, porque se ele leva 3 ataques, 4 ataques dos outros personagens, né, dos aventureiros, ele vai morrer. Agora, se tem vários Mephits ali na cena, pode ser que essa habilidade torne o combate bem mais difícil. Eles vão deixar de atacar e vão acabar tendo uma chance de trazer um Mephit extra. Por isso que é uma variação de regra. Pode ser que só demore ou atrapalhe, mas pode ser um elemento narrativo importante também para justificar um bando de Mephit, pelo menos por 1 minuto, né? Até alguma coisa acontecer. Vamos então agora para a ideia de aventura. Ideia de aventura. Bom, pela quantidade de descrição que tem sobre os Mephits, não tem muita informação para poder trazer uma ideia assim do nada de aventura, mas o que deixou claro pela descrição dos blocos de estatísticas e pelas personalidades dos Mephits é que ou eles vão estar ali em bando ou eles vão estar acompanhados de alguém. E para não ficar misturando agora um monte de criatura diferente junto com os Mephits, eu pensaria numa cena, numa situação onde esses Mephits estão tendo algum tipo de problema nos planos elementais ou no plano do caos, e todos eles se reuniram em algum lugar, talvez no plano material, para poder fugir desse problema nesses outros planos, porque eles querem, sei lá, entrar no acordo, eles precisam conversar entre eles, e aí tem aquela discussão. Eles podem até acabar se matando, porque todos eles são neutros e maus, né? Então eles podem acabar ali entrando em conflito e tentando, precisa de ajuda, vamos procurar ajuda ou não. E pode ser que eles estejam propensos a conversar com alguém que queira ajudá-los em alguma coisa, em troca de qualquer tipo de informação, itens, poder, habilidade, enfim. Como eles não têm nenhum bônus em intimidação, nenhum bônus em enganação, eles só usam ou furtividade ou percepção, então eu acho que não precisa levar para esse lado da enganação, sabe? Realmente eles estão com problema e eles estão tentando oferecer alguma coisa. Talvez o mais inteligente deles, que é o de fumaça, o de vapor, estejam ali negociando e os outros estão tentando, essa ideia é boa, essa ideia é ruim, vamos chamar alguém, vamos contratar alguém, mas a gente não tem dinheiro. E eu acho que seria legal se talvez um NPC que é maligno, que foi convidado para essa reunião dos Mephits, aceitou a proposta, mas aquele NPC não pode realizar essa missão sozinho. E aí, esse NPC tem que ter uma boa lábia para que ele possa convencer outras pessoas a fazer o trabalho sujo para ele. Só que não vai ficar evidente que é um trabalho sujo. E aí que entra os aventureiros. Então, poderia ser qualquer outra ideia de aventura junto desse NPC, que depois os aventureiros podem acabar pegando esse NPC conversando através de algum equipamento mágico, falando, sei lá, com uma bola de cristal ou um espelho mágico, enfim, alguma coisa que comunique com os Mephits. E aí, se os aventureiros ficam sabendo disso e percebem que não, cara, o que a gente fez, a gente acabou te ajudando, isso vai ser pior. Pode ser que os Mephits queiram estabilizar um portal pro plano do caos para poder fazer uma criatura sair daquele plano e vir pro plano material, porque é a única forma de resolver o problema deles. Olha, tem um monstro lá nos nossos planos que tá nos atrapalhando. Se a gente conseguir abrir um portal e fazer esse monstro vir pro plano material, a gente volta pro nosso plano elemental e tá de boa. E aí, o plano material que se dane, que se vire com essa criatura, sei lá qual que pode ser, aqui no plano material. E o NPC não tá vendo o problema nisso porque, sei lá, ele acha que ele vai ter poder sobre essa criatura que tá vindo do outro plano. Enfim, as ideias erradas da galera que tá fazendo cagada. Ele acha que ele vai ter controle, que ele tem poder, ou ele tá estudando pra isso, pode ser um mago, enfim. Mas uma vez que os aventureiros descobrem isso, aí eles vão ter que acabar com isso. Aí eu acho que pode acabar forçando o NPC pra levar os aventureiros até essa reunião de Mephits, onde eles vão entrar em combate,
mas pode ser que mesmo que eles façam esse combate, dê algum problema e a criatura desse outro plano do caos, não sei, consiga passar pro plano material. De qualquer forma, pode, sei lá, um ritual, alguma coisa, finalizou, e aí essa criatura do plano do caos aparece e vem, e aí vira um combate mais difícil ainda, mais legal. E aí, o que seria essa criatura do plano do caos? Será que tem que ser do plano do caos, ou tem que ser do plano elemental, mas não pode ser só de um, né? Porque é problema de vários Mephites. É uma criatura que fica trafegando por outros planos. Acho que do plano do caos vai fazer sentido. Eu não sei qual criatura poderia ser. Deixe registrado aí, na ideia de aventura. Pode ser tanto no fórum do RPG Next, que você acessa em rpgnext.com.br, clicando lá no topo do site fórum, ou através do link do post desse episódio, que te leva direto pro fórum, onde você pode deixar uma ideia de aventura baseada em monstro escrita lá, ou se quiser comentar em outro lugar, anote aí que monstro que poderia sair desse plano do caos para poder dificultar a missão final dos aventureiros. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar. Se você puder ajudar no projeto todo mês, com pelo menos R$2 por mês, no padrim.com.br/rpgnext. Por favor, acesse o link, tem um link no post do episódio também. Dê uma olhadinha lá nas recompensas, nas nossas metas, o que a gente já fez com esse projeto e com a ajuda de vários padrinhos e madrinhas ao longo de vários anos. Você pode ser mais um também. Ou através do picpay.me/rpgnext com R$5 por mês. Com a ajudinha pequena de cada um de vocês, esse projeto pode crescer muito mais e ajudar muito mais pessoas. E não se esqueça de agradecer ao Gleico Vieira Pereira, que vem editando esses episódios com a sua boa vontade. A gente tem intenção, a gente gostaria muito de poder pagar pela edição do Gleico Vieira Pereira, mas para isso a gente precisa do seu apoio, da sua doação por mês aqui, tá bom? E não perca o próximo episódio, onde irei apresentar o Povo do Mar, ou Merfolk, os Merrows, que são Sirenídeos, e o Mímico. Beleza? Então é isso, um abraço e até o próximo episódio.